estudante, você já pensou sobre essa ideia de que é muito importante você compreender o sentido, o significado das palavras por meio do contexto em que ela está inserida? Bom, eu tenho certeza absoluta que você já sabe da importância de se ter um léxico bem variado, né? De se ter um vocabulário muito amplo para que você possa se comunicar bem e compreender as pessoas que estão ao seu redor, né? Compreender os textos que você lê. Esta aula de hoje tem como objetivo tratar dessas questões, né? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Muitas vezes não é necessário que você recorra a um dicionário para você compreender o sentido da palavra. Só a leitura do texto com atenção já é o suficiente para você descobrir o que aquela palavra significa. E muitas vezes, né, a palavra tem um significado dentro do texto, mas quando você recorre ao dicionário, não é a mesma coisa. Vamos perceber como isso acontece na prática? Então vamos começar pela leitura do texto verde. No Nordeste brasileiro, antes de eu começar eu tenho que falar, gente, esse texto é de uma autora chamada Raquel de Queiroz, né? Aquela mulher que escreveu o 15. Esse texto é um trecho de Memórias de Menina. Então vamos nessa. Verde. No Nordeste brasileiro, as estações do ano são só duas. O inverno de fevereiro a maio é o tempo das chuvas, depois é o longo verão sem chuvas, de junho a janeiro. Em julho, a folha do mato começa a mudar. De agosto a setembro, as folhas secam e caem. De outubro em diante, o verde já desapareceu dos campos e das árvores. É só o chão ruivo e nu. As árvores de galhos secos parecem mortas. Verdes só de longe em longe alguns juazeiros, que não perdem as folhas. A gente de lá adora o inverno, com suas águas, mas também gosta do tempo seco. Aquele sol do verão parece que purifica. Por ali não existem essas doenças dos climas úmidos, como impaludismo, as feridas bravas, a sarapinga nos olhos, tantas outras. Todo mundo colheu e guardou o milho e o feijão, tendo mais uma cabra para dar leite às crianças, às galinhas no quintal, mandioca para fazer farinha, os sertanejos acham que é uma boa vida. Assim mesmo, a terra seca do verão não deixa de ser triste e até feia. Mas então, por fins de janeiro, começo de fevereiro, de repente, dá uma grande chuva. Passa um dia e uma noite chovendo. E na manhã seguinte, quando a gente se levanta, descobre um milagre. O chão, as moitas, as árvores, está tudo coberto de verde. Os galhos secos se encheram de rebentos verdes. E a terra está feita um tapete cerrado de brotos verdes que o povo chama babugem. O sertão ressuscita, vestido de verde. E é a coisa mais linda do mundo. Esse texto de Raquel de Queiroz, não é, gente? Nesse texto, a palavra babugem, que está no penúltimo parágrafo, é o mesmo que. Observe. Se você consultar o dicionário neste momento, você vai perceber que a palavra babugem significa espuma formada pela agitação das águas. Ou tem um significado 2, que significa baba. Baba formada pela saliva. Mas, quando nós retomamos o contexto em que ela está inserida, quando nós voltamos para esse antepenúltimo parágrafo, vamos descobrir um outro significado. O chão, as moitas, as árvores, está tudo coberto de verde. Os galhos secos se encheram de rebentos verdes. E a terra está feita um tapete cerrado de brotos verdes que o povo chama babugem. Ou seja, a palavra babugem foi conceituada dentro do texto de Raquel de Queiroz. O que é a babugem? A babugem é a terra coberta de brotos verdes. A palavra ganhou um novo significado e está conceituada dentro do texto. Isso é muito legal, né? História da hora. Ele já estava alguns minutos atrasado. A namorada dele havia pedido que ele estivesse lá no relógio do shopping às 8 horas em ponto, porque a sessão começaria às 8h15. O chefe dele pediu para que ele terminasse o serviço. Mesmo ele correndo para dar tempo de fazer tudo, ele acabou se atrasando na hora de sair do trabalho. Quando ele se deu conta, já eram 7h45. Imediatamente, ele se lembrou de que o estacionamento onde estava o carro dele
Fechava às 19h30 da noite. Mesmo tendo perdido a hora, ele foi correndo para ver se dava tempo de ele ainda pegar o carro. Tarde demais. O tiozinho do estacionamento disse ao rapaz da relojoaria vizinha que ele não poderia esperar por mais ninguém. Ele tinha que fechar o estabelecimento na hora certa, por conta de um compromisso importantíssimo que ele tinha às 8 horas da noite, lá no centro da cidade. Ele olhou para o relógio, já eram 7h58. Ele resolveu ligar para a namorada e dizer a ela que, infelizmente, apesar de ele ter corrido contra o relógio, ele não conseguiu chegar a tempo de assistir ao filme que ela há tantos dias esperava ver. Ele deu um tempo e pensou. Depois, num gesto de extrema compreensão, disse ao rapaz: "Tudo bem, amor. Não vai faltar tempo e nem oportunidade para que, no futuro, a gente possa assistir a esse filme da hora." Ufa, dá uma agonia, né? Essa correria contra o tempo. É assim que a gente está o tempo inteiro. Essa falta de tempo dá a impressão que está chegando próximo à hora da morte, né? Mas não vamos falar sobre isso, certo? Vocês perceberam que esse texto traz uma repetição do pronome ele, né? E aí vocês poderiam dizer, professora, o texto tá errado, porque repetiu demais a palavra ele. Nós temos aqui uma crônica, por isso que as crônicas têm os seus recursos estilísticos próprios, né? E a repetição da palavra ele, ela tem uma intenção, ela tem uma intencionalidade. Então, não está aí à toa. Eu não poderia deixar passar isso em branco, né? Porque eu sei que você está pensando nisso agora. Mas a pergunta é, nesse texto, no trecho, quando ele se deu conta, no segundo parágrafo, a expressão destacada significa... Aí nós temos aí, né? Quando ele se deu conta, já eram 7h45. Quando ele percebeu, você faz a substituição. Se a palavra que você fizer a substituição continuar com o mesmo sentido, não mudar o sentido da frase, significa que é a correta, né? Então, se deu conta neste caso, ele percebeu que já não dava mais tempo, né? Quando ele percebeu, letra C, perceber algo. Não tem sentido você colocar quando ele fez o cálculo, ou quando ele pagou a dívida, ou quando ele teve capacidade. Ou seja, quando ele percebeu, já eram 7h45. Ok? Então, mais uma questão aí muito simples. E aí, vamos continuar com outro texto. Bancos e cadeiras. Era uma vez um homem que fazia bancos. Aprendeu desde pequeno a arte de fazer bancos. E como era rápido e vendia a mercadoria com facilidade, nunca quis fazer outra coisa. Ao lado da oficina do homem que fabricava bancos, instalou-se um outro artesão. Mas este só fabricava cadeiras. Os clientes começaram a dividir-se. Alguns continuavam a comprar bancos, que eram mais baratos, mas outros preferiam comprar cadeiras um pouco mais caras, mas mais cômodas. O homem que fazia bancos enervou-se para poder vender bem o produto do seu trabalho. Baixou para a metade o preço dos bancos. Os bancos continuavam do mesmo tamanho, o preço é que era bem mais baixo. O concorrente do lado fez o mesmo. Uma cadeira passou a ser tão barata que até dava vontade de rir. Aproveitando a baixa de preço, cada vez iam mais clientes às oficinas, mas aquilo era um disparate, tanto maior quanto, descendo os preços de dia para dia, chegou uma altura em que os bancos e as cadeiras eram dados. Os dois artesãos fartavam-se de trabalhar, noite e dia, para responder aos pedidos. Arruinavam-se. Isto mesmo lhes disse Joaquim, um amigo de ambos. Por que vocês não se juntam e formam uma sociedade que venda cadeiras e bancos, ao mesmo tempo, por um preço razoável? A princípio, eles não queriam. Estavam habituados a trabalhar sozinhos e cada qual tinha suas razões de queixa do outro, mas conformaram-se a ver no que dava. Deu certo. A sociedade Banco e Cadeira, formada pelos dois antigos rivais, agora amigos, vai de vento em polpa. Antônio Torrado. Nós temos aí um textinho sobre a questão da importância da união, não é? E a pergunta é, nesse texto, no trecho, mas aquilo era um disparate? A palavra destacada tem um sentido de, né? Nós temos lá no 6º parágrafo, mas aquilo era um disparate. E aí você pode recorrer ao dicionário e você vai encontrar que disparate significa despautério, asneira, tolice e também significa absurdo. Mas aquilo era um absurdo. Como é que pode alguém trabalhar tanto para fabricar uma cadeira, para fabricar um banco e depois dar para os fregueses, não é? Então nem podia ser bobagem, nem brincadeira, nem problema. Só poderia ser mesmo que um absurdo, algo inacreditável. Não é verdade? Vamos estudar? Bons estudos, boas leituras. Um abraço.